não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Rodrigo Fialho. Sou seminarista da Diocese de Sobral, Ceará, estudo filosofia. Realmente, recentemente li num livro de um comentador brasileiro que a Fundação Rockefeller financiou pesquisas realizadas por Theodor Adorno. Por que essa fundação financiava pesquisas dos expoentes da Escola de Frankfurt formada por socialistas? Você não acha que boa parte das táticas utilizadas pela esquerda aqui no Brasil, além de serem inspiradas nas ideias de Gramsci, também são inspiradas nas ideias de Franz Neumann? Bom, muito bem. Para Neumann não havia necessidade de revolução do proletário, pois dentro das instituições, sobretudo pela via do direito, também era possível realizar o socialismo. A resposta foi dada por David Rockefeller no seu livro de Memórias. Ele diz assim: nós, da nossa família, somos frequentemente acusados de nos voltar contra os mais altos interesses da nação americana e tentar implantar uma nova ordem global. Se esta é a acusação, então eu me declaro culpado e estou muito orgulhoso disso. Esta é a resposta. E é para isso que financia Adorno, etc, etc. Então, eu já disse 1 milhão de vezes e vou repetir. Para entender qualquer coisa do processo histórico atual que nós estamos vivendo, é preciso levar em conta que existe não um projeto globalista, mas 3. Pelo menos 3. Existe o projeto dos Rockefeller, Bilderberg, etc, etc. Existe o velho projeto comunista e existe o projeto islâmico. Esses 3 não são o mesmo. E as relações deles são ambíguas e enormemente complicadas. Como? Todo mundo que quer falar em nova ordem global só olha os Bilderbergs. E só olha os Bilderberg por quê? Porque a maior parte das pessoas que estudam isso estão aqui nos Estados Unidos e olham os Estados Unidos como se fosse o centro do processo e faz de conta que os outros não existem. Então você cria uma imagem deformada. Então aí você é obrigado até a concluir que, por exemplo, o 11 de setembro foi planejado pelo governo Bush. Porque se não há outros agentes, se os únicos agentes são os Bilderbergs e o CFR, então tudo tem que partir deles. Então quem foi que jogou os aviões lá só pode ter sido o CFR. Tá certo? Então você começa, vamos dizer, com a boa intenção de você descrever, analisar e compreender o processo histórico atual, e você termina, vamos dizer, numa enfatização hiperbólica de um dos processos como se os outros não existissem. Eu estava lendo agora outro dia mesmo um livro que se chama George Grupp, e ele está tentando mostrar uma tese que eu concordo inteiramente, que é a de que o sistema atual é a economia fascista. Eu escrevi um artigo no Jornal da Tarde dizendo o seguinte: eles criaram uma situação na qual a única solução que eles vão encontrar é a economia fascista, porque você não pode socializar todos os meios de produção, porque senão a coisa para, você cria uma inviabilidade econômica, como demonstrou o von Mises. Você também não pode apoiar o capitalismo liberal, porque daí o seu poder se diluirá na concorrência. Então, se você quer, ao mesmo tempo, conservar uma parte de livre mercado, mas ao mesmo tempo você quer controlar o todo, esta é a fórmula da economia fascista. Isso aí você aprendeu com Benito Mussolini, é assim que se faz. E este é o único sistema econômico que existe no mundo.
com a diferença de que o Mussolini fazia isso na escala italiana e para fins nacionalistas. Esses caras estão fazendo na escala global com interesses globalistas, mas que a economia fascista é. Então, a tese do livro é esse, mas como ele ignora, você procura no índice analítico do livro, KGB, não tem. Né? Você procura fraternidade muçulmana, não tem. Você procura tarika, sufismo, também não tem. Então, o resultado, ele tem que dizer que foi o Rockefeller que fez tudo. Quando, vamos dizer, desses aí, o plano mais antigo é o islâmico. O Islã pensa em governo global há 14 séculos. Tem uma longa experiência disso, sabe como faz, e está dando um baile nos outros. Tanto que o turma do Bilderberg tem que negociar com eles e armar um acordo. Não está aí o príncipe Charles, que ao mesmo tempo é dos Bilderbergs, e está lá alisando a cabeça do muçulmano o tempo todo. Então nós vemos que existe uma concorrência. Né? E o plano comunista. Agora, desde que o Partido Comunista existe, ele é em si um projeto de governo global. Aliás, antes dele existir, a utopia comunista sempre foi global. E mais ainda, os recursos que eles conseguiram juntar para implantar o seu globalismo são tão grandes quanto os do Rockefeller. Olha, a fortuna do Rockefeller, inclusive eu tenho informação boa, né? Os Rockefeller já tiveram perto da falência, quer dizer, o poder econômico deles diminuiu muito. Né? E a família não é aquilo que era em outras épocas. Né? Mas, se você compara a fortuna do Rockefeller com a KGB, o Rockefeller é um mendigo. E nós sabemos, por exemplo, que isso que nós chamamos máfia russa são tentáculos da KGB. É a própria KGB. Não existe essa coisa de ex-KGB. O que é um ex-KGB? Tudo ex-KGB está morto. Ou está morto ou fugiu para os Estados Unidos e vive aqui sob a proteção do governo. E está louco para entregá-lo de volta. Então, ora, máfia russa, então, pensando em máfia russa, você pensa em narcotráfico. Eu digo, olha, 1/3 do dinheiro da Bolsa de Nova York é dinheiro do narcotráfico. Você pode dizer que o Rockefeller, 1/3 do dinheiro da Bolsa de Nova York é dinheiro dele? Eu falo, claro que não. Narcotráfico, falando em banditismo mundial unificado. Leiam o livro da Claire Sterling, Thieves' World, O Mundo dos Ladrões. O livro de 93, que mostra que já então a máfia russa havia conseguido unificar todas as grandes organizações criminosas do mundo. Tanto que, antigamente se falava de guerra de máfia. Por que acabou? Você não vê mais as máfias se matando umas às outras. Não. Então, eles criaram um negócio que é que nem a causa do Agente 86, a Organização Mundial do Crime. Isso existe hoje. E isto é o quê? É um projeto globalista. Que é filhote do quê? Do projeto comunista. Agora, o curioso é que as pessoas que falam de governo secreto, eles sempre atribuem o governo secreto a entidades públicas. É o CFR, é o Bilderberg. Eu digo, mas nada disso é realmente secreto. Não tem uma coisa aí por baixo que não tem nome, que seja realmente secreto? Fala, tem que ter. Você pode até chamar de máfia russa, mas é impróprio o nome. Quando você fala Bilderberg, não, nós sabemos o que quer dizer, o nome corresponde a um grupo de pessoas que se reúnem em tal lugar, discutem assim, 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 assim. Mas e máfia russa? Não é máfia e não é russa. É a KGB planetária. Quais são as relações entre esse esquema e o chinês? Não sei. Estou louco para saber, mas não sei. E o pessoal islâmico? Eu digo, meu filho, a ramificação dessas taricas no Ocidente é uma coisa alucinante. Eles estão em toda parte. E tem taricas que só tem milionário. Então, você acha que eles obedecem o quê? Ao grupo Bilderberg ou ao seu sheik? Eu sei o que é a relação de um discípulo com o sheik. É a relação de, como é que se diz? Eles comparam, você está na mão do sheik como o cadáver na mão do lavador de cadáveres. Quando o sujeito morre tem que lavar o cadáver, né, no Islã.
Então você está ali na mão do sheik, nem se ele fosse o cara que está lavando o seu cadáver. Você não dá um pio. A relação de autoridade total e absoluta, controle total da sua vida. E pior, isso carregado ainda, vamos dizer, do valor religioso atribuído à coisa. Então, se o senhor está numa tarica e é membro do Bilderberger, pode ter certeza, ele é um agente do sheik dele infiltrado no Bilderberger. Ele é mais secreto do que os Bilderbergers. Então, se você não levar em conta a existência desses 3 esquemas, você nunca vai entender. Tá certo? E, no caso aqui, você tem, vamos dizer, uma zona de interseção entre a turma do Rockefeller e uma ala meio dissidente do comunismo internacional. Então, durante um tempo, pareceu que eles podiam apoiar essas pessoas. Isso foi adotado nos Estados Unidos como regra oficial. Nós vamos apoiar a esquerda moderada, a esquerda iluminada, contra o sistema stalinista, etc, etc. Só para, no fim, descobrir que isso é tão stalinista quanto, e, aliás, os próprios Rockefeller são stalinistas também. Tá certo? Então, quer dizer, você apoia essa ala da esquerda e isso te dá uma condição de negociação com o esquema comunista. Quer dizer, acho que nenhum desses 3 esquemas espera poder destruir os outros. É da natureza deles, o crescimento deles é amebiano, eles não destroem, eles engolem. Bom, existe um 4º projeto globalista que chama o projeto cristão, o projeto da igreja, que é ensinar o evangelho para todo mundo. Mas esse não é um projeto, vamos dizer, de governo, mas ele concorda com os outros e frequentemente ganha. No próprio mundo islâmico está aparecendo conversão para tudo quanto é lá na China. Tem o livro Christ in Beijing, Jesus em Beijing, esqueci o nome do autor. Dentro lá do Partido Comunista, alto escalão do Partido Comunista, tem gente se convertendo para tudo quanto é lado. Isso acontece, não é de hoje, porque isso é difícil de você controlar. Um amigo meu que trabalhou na embaixada em Moscou no tempo do governo do regime soviético, ele disse que na embaixada tinha, então, como em toda embaixada, tinha um funcionário da KGB, que ia lá todo dia, marcava o ponto, etc. Todo mundo sabia que era da KGB. E o cara saía ali, terminava o expediente, ele ia rezar na igreja de São Sérgio, que ele era devoto de São Sérgio. Este mesmo amigo meu me contou que ele foi ver, um dia convidaram ele para uma cerimônia de ordenação de novos sacerdotes na igreja ortodoxa. Ele chegou lá e um seminário estava então ordenando 2.000 padres num dia. Isso no tempo do comunismo. Ele falou, onde que tem isso no Ocidente? Então, quer dizer, o comunismo, com toda a sua repressão, ele conseguiu menos contra o cristianismo do que o regime sutilmente corruptor dos Bilderbergers e Theodor Adorno, etc, etc. Então, essa é a complexidade da situação atual. Esse é um ramo de estudo maravilhoso, tá certo? Mas tem que ser feito assim, com muita paciência. Então, o desejo de obter respostas é uma coisa inteiramente legítima, desde que você entenda, que a história não existe para satisfazer as suas necessidades intelectuais. Você pode querer saber alguma coisa, mas o mundo não quer que você saiba. E você vai enfrentar dificuldade para tu contar ela. Pior ainda, você entra dentro disso. Pode ter certeza que 99% das pessoas que estão escrevendo sobre isso podem ser pessoas dedicadas e sérias, mas que frequentemente não têm a retaguarda filosófica e metodológica para estudar o negócio. São jornalistas, são palpiteiros, são pessoas impressionistas, no fim das contas.
Então você tem, e ao mesmo tempo, bom, eles estiveram lá, eles são testemunhas. Então você tem que aproveitar o testemunho deles, usar, mas separar criteriosamente. Cada livro disso que eu leio só me dá dor de cabeça. Porque às vezes tem 80% de informação séria e 20% de besteira, mas a besteira está tão mesclada que é difícil você separar. E mais ainda, tem as minhas besteiras pessoais, tem os meus erros pessoais que ainda complicam o negócio. Agora, tem certos pontos, vamos dizer, que você nos quais a gente tem muita firmeza. E a coexistência desses 3 esquemas globalistas, para mim, é um dado elementar. Quer dizer, onde quer que você encontre o pessoal falando em governo secreto como se fosse uma coisa, o senhor está fora. Né? Então ele está imaginando que é a ação uniforme, unilinear de um único grupo de... É o negócio do Armindo Abreu. O poder secreto, com ponto de exclamação. Ele está vendo coisas. Não existe poder secreto, existem poderes secretos. Né? E nenhum deles é totalmente secreto. O mais certo seria o poder confuso. E não é nem tão poderoso quanto você imagina. Porque os planos dele já deram errado tantas vezes. Né? David, como é que escreve? Eu esqueci. Eichmann, David, Jesus em Beijing, David Eichmann. É isso mesmo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.